Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, né, das pessoas que fazem diferença na nossa sociedade nos mais diversos segmentos. Você que nos indica, você que nos dá exatamente o nome, a referência, e nós sempre correndo atrás, buscando os melhores convidados para podermos pontuar e congraçar a todo o nosso diverso público. Então, mais uma vez hoje, um segmento diferenciado, mais uma vez uma convidada muito especial e que daqui a pouquinho vou apresentá-la e você vai conhecer mais a fundo toda a sua atividade, que com certeza também vai servir de inspiração para você aí, não tenho dúvidas disso. Olá, Edinho, tudo certo? Olá, Mazinho, olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, mais um episódio do No Topo, 60º episódio, isso mesmo, episódio número 60. Quem diria, hein? Começamos ali despretensiosos, atendendo um anseio aí da nossa comunidade. E já estamos no episódio número 60, trazendo convidados incríveis, contando a sua história de sucesso. Lembrar o nosso patrocinador master, né? Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, QR Code está aqui na tela, @melhoresimóveisbnu. Olá, Sheila. E aí, Edinho, Mazinho, que prazer estar aqui mais uma vez. E para você que vai seguir lá o nosso patrocinador, procure também o No Topo Podcast lá no Instagram e no Facebook. Lá você pode seguir a nossa página, interagir conosco, mandar pergunta aí para os nossos convidados. E no YouTube, você já sabe, canal No Topo Podcast, Spotify também. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda quarta-feira tem conteúdo novo aqui para você. E, Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, querida amiga, de longas jornadas, uma pessoa especial que está do lado esquerdo do peito, com certeza. O Edinho vem com 60º, mas não é a idade dela, não começa com essas coisas aí, que senão já o bicho vai pegar. Me permita fazer essa brincadeira. Querida Rosana Domingues, seja muito bem-vinda. Olá, olá, Mazinho. Quebrou, né? Não quebrou nada, é isso mesmo, quase isso já. Bom dia para vocês também, né? Bom dia ao espectador. E aí? A Rosana é fantástica. Ela é proprietária do Arte Vária, é ateliê. Nós vamos conversar muito sobre como é que é empreender num segmento cultural, né? Mestre em educação, profissional das artes, uma pessoa que tem uma experiência fantástica. E a gente vai poder conversar um pouquinho, né, Rosana, sobre toda essa tua atividade. É a tua paixão, né, Rosana? Isso é que move a tua vida, né? Com certeza. E olha que eu já andei por esse Blumenau em FURB, Senai, Senac, mas estou sempre aberta. Quando me chamam, estou ali. Mas a minha paixão é o ateliê de artes. Tu tens uma longa experiência de docente, né, Rosana? Nossa, tenho. Mas, veja, eu comecei nesse universo das artes com 11, 12 anos. Eu já estou, quase sexagenária. Mas fiquei, acho que 10 anos na FURB, na Fundação Cultural, fui presidente da BLUAP, fiz parte do Conselho Municipal de Cultura, eu acho que eu sou orientadora artística da Olimpíada do Conhecimento, porque quando o Senai precisa, me chama, o Senac. Então, quer dizer, tem o período acadêmico, tem a fase toda que eu passei, mas a minha paixão mesmo, a vida toda, foi dentro de ateliê de pintura. Rosana, e abrir uma empresa nesse sentido, abrir um ateliê, um segmento que não é simples, empreender na cultura, esse para nós é o grande mote principal desse episódio, porque nós já tratamos aqui de vários segmentos, empreender na área de lanche, empreender na indústria, empreender na área do entretenimento, empreender em diversas ações. Agora, a cultura sempre é aquele dilema. A gente sabe, não é fácil em todos os sentidos no nosso país. Como é que foi para você essa ideia, começar a empreender? Bom, eu vou fazer a minha profissão literalmente na iniciativa privada, mas no segmento cultural. Vou criar minha empresa. Como é que funcionou isso na tua cabeça? Quer sinceridade ou não? Por favor, sempre como você sempre foi. Na realidade, quando eu vi, já estava acontecendo. Tudo na minha vida foi assim, né? Não planejei. Acabei ficando. Eu acho que era para ser. Só pode, né? Era para ser. Não planejei. Eu sempre tive ateliê, mas assim, atendia em alguns horários no ateliê, outros na universidade, sempre atendendo a dois locais, assim. Mas o ateliê, ele está comigo uma vida inteira e eu acho que, sendo bem sincera, como eu falei, eu não planejei isso. Mas, em se tratando eu vou chamar de empresa, né? Sim, claro. É muito difícil, né? E eu estou até agora para entender como é que eu consegui resistir a tantas trovoadas e
sabe? Porque um ateliê de artes em Blumenau, que é uma Exato. cidade muito conservadora, suportar a pandemia, não ter fechado, Exato. nem eu acredito. Quantos anos, aliás, já está em funcionamento? O ateliê... Naquele endereço que você se encontra? tá. Naquele que eu me encontro, acho que 10 anos. 10 anos, né? Também imaginava alguma coisa assim. Nossa, é um bom tempo. É um Fantástico. bom tempo. Edinho, 70% das empresas morrem nos 3 primeiros Três anos? primeiros anos. Essa é a estatística, né? E empresas que planejam, empresas que, né, vão... Agora, imagina você que foi acontecendo, então é uma vitória de fato mesmo conseguir estar tantos anos firme e forte. Eu não tinha nem pensado nisso. Não, sem dúvida. Já trouxemos até o Sebrae aqui. O Sebrae esteve aqui conosco conversando exatamente sobre isso. A dificuldade imensa. Esses 3 primeiros anos dificílimos, né? E olha quantos segmentos prósperos. E nós estamos falando de novo aqui de uma situação bastante complexa, que é a cultura. E eu gosto de lembrar o seguinte, um ateliê onde ela capta os alunos, as quais ninguém tem a obrigação de estar cursando lá contigo. Não é um ensino regular, não é um ensino médio. Você não está fazendo uma escola onde as pessoas, de qualquer forma, têm que cursar. Seja na tua ou seja em outra. Não tem nota, não tem... Não tem, né? É uma atividade por paixão mesmo, que a pessoa vai e procura fazer para si, né? É diferente a captação de alunos, né? Sabe que agora... tu estás falando assim, eu me recordo do período da pandemia, mas o que segurou o meu ateliê é que eu tenho alunos fiéis. Sabe quando tu tem fiéis escudeiros? Sim. Quem segurou o meu ateliê foram eles. Uhum. Eu não perdi aluno, eu perdi o quê? 2? Perdi. A gente fala perdi, né? Mas, assim, se afastaram, né? A gente entende e tudo mais. Mas eles acreditaram, eles apostaram. Na cabeça deles, de certo, não, nós vamos ter que segurar, senão a gente vai ficar sem o que a gente gosta. E o que a gente gosta de fazer é desenhar, pintar, estar aqui junto, falando sobre cultura, estudando sobre artes. Foram eles. Perfeito. É isso. Não tem explicação. E motiva isso, né, Rosana? Quer dizer, Nossa. você percebe essa fidelidade desse pessoal que está contigo, né? Nossa, eu achava que fosse fechar, sabe, durante a pandemia. Mas foram eles. É incrível, incrível isso. E como é que tu tocasse durante a pandemia, pegando nesse assunto? Como é que funcionou durante esse período? Como é que vocês fizeram? Eu comecei fazendo um desafio à distância, né? Todo dia eu mandava um desafio. Criei um grupo de WhatsApp e lançava um desafio. Eu dizia, olha, gente, todos os dias, meio-dia, eu vou lançar um desafio. Até o meio-dia do outro dia, né? E eles tinham que mandar fotos. Por exemplo, desenhe um chinelo velho. Desenhe um chinelo usado, velho. Ou crie um chinelo velho usado. Podia ser colagem, poderia ser pintura, desenho, recorte, mímica, qualquer coisa. Mas eu queria ver a ideia que cada um iria lançar no grupo sobre aquele tema. Depois, no outro dia, outro desafio. E outro desafio. Aí eu quero uma maçã azul. Sei lá. Né? Assim, e eles cumpriam? Cumpriam, a grande maioria cumpria. Aí, no outro dia, eu pegava todas as imagens e postava no grupo para todo mundo ver o que todo mundo fez. Que legal. E até gerava uma competição, mas não era esse o meu objetivo. Eu não queria ver um chinelo ou uma maçã feia ou bonita, uma melhor que a outra. Eu queria ver a criatividade. Exato. Queria vê-los com a cabeça sendo movimentada dentro desse universo, né, artístico, mexendo com a criatividade. Isso eu ia dizer, ainda mais nesse momento que mexeu muito com as nossas cabeças, né? Além de tudo, muito. Esse ponto super positivo que você estava propondo a eles, ajudando até na sua saúde mental. Isso foi uma sugestão até de uma aluna, que eu tenho um carinho muito especial, a Suzana Butsky, e deu muito certo, deu muito certo. Aí depois a gente vai conversando com os alunos, diz que, olha, quando retornarmos, a gente faz uma tabela de recuperação das aulas, e aí a gente vai retomando isso, né? Quem quiser continuar com a gente, depois a gente... Mas logo a gente já começou a usar o quê? Máscara, álcool, a porta e janela aberta, sabe? Tudo. E com muito cuidado, né? Mas deu tudo certo, que bom. Fico feliz. Vamos aproveitar para dizer exatamente o que a escola oferece, o que você tem lá, quais são as modalidades, o que as pessoas encontram lá no Artivária. O Artivária Ateliê é um espaço de artes, que eu costumo dizer que é um ateliê com um foco voltado para o adulto. O público-alvo é o adulto. Mas a gente tem alguns horários infantis também.
O que se faz lá? O carro-chefe é a pintura em tela, seja acrílica ou óleo, a aquarela, giz pastel, desenho. O universo é das artes plásticas e visuais, não é da área do artesanato, né? Então, e também o ateliê tem um detalhe que eu acho importante falar. É uma casa, a casa inteira é ateliê, as pessoas acham que eu moro lá, porque é a casa inteira. Belíssimo, inclusive. Mas o objetivo é o quê? Abrir espaço para que outros profissionais da área de artes plásticas e visuais, até se tiver alguém da área do teatro ou da música que queira dar um workshop ou que queira dar um curso, uma oficina de curto prazo, tem espaço lá. É só entrar em contato. Posso te falar, está mais perto do que tu imaginas, essa tua pergunta, a resposta? Olha que musicista aqui do nosso lado. Opa! Olha aqui. Opa! Apaixonado pela música, Ó. tem inclusive um canal só sobre isso. Olha que interessante, já vamos falar do canal do cara. Profissional de primeira linha aqui do lado. Ó. Um apaixonado parabéns. pelo tema. Que legal. Estamos unindo aqui Olha situações só, já, ó. né? Isso aí. Mas quem vai lá no ateliê, eu sou suspeita a falar porque eu sou a mãe da criança. O nosso que é meu e é da comunidade blumenauense, ele inspira, sabe? Então, se a pessoa quiser ir lá, tem várias salas, e pretende dar um workshop, a gente divulga e faz acontecer. Esse é o objetivo. Arte várias artes. Exato, nome muito propício. Esse é o objetivo. Eu quero dizer, Edinho, eu já estive lá várias vezes. É maravilhoso, como a Rosana falou, uma casa totalmente dedicada a isto. Você não vê, não é, ela mora num pedaço, outro pedaço, ela nada contra quem faz isso, mas a audácia dela desde o princípio em fazer um empreendimento com tanta destreza, botar ali toda uma estrutura à disposição, é um ambiente que você entra e respira cultura. Em cada cantinho, em cada local, em cada cômodo daquela residência, todo mundo está ali exatamente na mesma vibe, é fantástico. A proposta sua. E eu quero dizer, sabe onde é que fica, Edinho? Eu vou dizer aqui, pessoal. Ó, Rua Doutor Hans Pape. Aí o cara, onde é que fica aí? No centro da cidade. Já ouviu falar nessa rua? Perto do Tabajara, bem perto. É a rua do ladinho do Tabajara, mas do ladinho. Quem está cortando aqui, está vindo pelo Hospital Santa Catarina, vindo em direção ao Rua Itajaí, você vai cortar o antigo Campo do Beck no meio, a rua é na frente. É a primeira à direita, assim. Você já entra. Olha só. É uma rua sem Super bem saída. localizado. Ninguém fala o nome dessa rua. Se todo mundo vê a rua, vai ser. Essa é a rua, todo mundo conhece, mas ninguém sabe o nome da rua. Essa é a rua onde fica o Artivária. E a casa é amarela, para que as pessoas já cheguem lá chegando. E tem um propósito também essa casa. Ela tem jeitinho de casa de vó, ou de mãe, ou de tia. O Eliomar conhece, né? Então, tem assim um aconchego ali. A casa abraça quem chega. Exato. E até, não sei se eu tenho tempo ainda. Por favor, Tem, querida, vontade. por favor. Então, veja, eu abri um horário para pessoas que sofreram traumas. Eu chamo de trauma neurológico, mas eu não sou a pessoa mais indicada para dar esse título, né? Até a hora que um neurologista resolver me corrigir, também estou aceito. Eu chamo de trauma porque pessoas que sofreram AVC, que estão começando com Parkinson, Alzheimer, sei lá, que sofreram algum acidente e que precisam trabalhar a sua psicomotricidade, sua mobilização, o seu humor, trabalhar a sua autoestima, entender que é possível, sim. Se não dá com uma mão, dá com a outra. Se não dá com as duas, a gente trabalha com os pés também. Não dá com os pés, a gente trabalha com a boca. Tem um horário para esse público. Legal, hein? E aí eu tenho o horário que eu chamo de... Vou botar aqui... Não vou usar essa palavra. Um horário que é assim, só para adultos que não sofreram esses traumas. E tem o horário que é crianças de 9 a 12 e depois tem 15, 16. É tudo separado, mas são poucas crianças porque eu gosto de dar uma atenção exclusiva. Uhum. E se eu tiver uma sala de aula como se fosse uma escola, eu não ia dar conta. Perfeito. Né? Então, mas por isso que eu digo, mais uma vez, o Artivária é variado até dentro do meu segmento. Sou eu que dou essas aulas, mas eu espero, em breve, botar um professor de desenho, que, de vez em quando, a gente tem que chamar um profissional, né, de outra
da área de artes plásticas, mas que deu outra atividade. O que mais? Eu queria te perguntar, Rosângela, que já quero passar o paredinho, mas assim, ó, essa questão da pintura de quadros acho que inspira muita gente. Muita gente tem isso dentro de si, mas às vezes vergonha. Como começar? A pessoa que nunca fez, ela é indicada para ir ao Artivário, ou seja, eu quero começar a pintar quadros. Né? É uma arte belíssima, quer dizer, poxa, desde o enfeite ao halls de entrada, residências, enfim, você tem tantas sinalidades para um quadro que é fantástico hoje em dia, ainda mais a pessoa pintando o seu próprio quadro. Olha que coisa. Tem que ter uma pré-noção antes ou dá para ir totalmente cru? Como é que funciona essa parte da pintura? De preferência, totalmente cru. Que daí molda, forma. Né? Quem quiser se aperfeiçoar, buscar um pouquinho mais de conhecimento, ou buscar a troca, né? Porque quem chega já com uma bagagem, ela está indo lá trocar também, né? Principalmente. Ela está indo para se disciplinar, porque se tu deixar para pintar em casa, toda quinta de manhã eu vou pintar em casa. Não pinta. É igual à academia. Exato. Não vai andar na esteira, não vai andar na bicicleta uma vez por semana ou duas. O ateliê é isso aí também. Né? Mas quando o aluno vem cru, na minha concepção, não tem melhor, mas no fundo, o bom é quando ele chega cru. Não chega com conceitos assim que... Não, mas peraí, de onde que veio isso? Né? Não, e eu vou mostrar, vou provar para a criatura por A mais B, porque tudo tem que ter a fundamentação, tem que ter o respaldo da referência bibliográfica. Né? Então, eu acho que quanto mais cru, melhor esse aluno. E o legal das nossas aulas é que eu ponho no máximo 5 pessoas em cada horário. O que sabe bastante fica ouvindo e relembrando tudo que eu estou ensinando para o que está chegando. E aí ele, nossa, eu nem me lembrava mais disso. E o que está chegando também está aprendendo com aquele que já tem experiência e eles trocam. Eu vou lá beber uma aguinha, já volto. Eles estão trocando. Então, essa é a riqueza. Não vou botar tudo leigo numa sala e tudo conhecedor na outra. Não, é tudo misturado. Maravilha. Tudo junto e misturado. Edinho. Ô, Rosane, eu tenho 3 perguntas numa só, mas para entender ali o contexto. Primeiro, eu queria saber um pouquinho qual é que é a tua formação. Como é que tu chegou até na arte, né? Porque tu tem mestrado em educação, pelo que a gente comentou aqui. Então, como é que chegou na arte? Na sequência, como é que tu entrou nesse ramo, né? Como é que pensou, pô, isso aqui virou um negócio? Né? Porque é um hobby. Naturalmente, a arte é um hobby que você pode pintar em casa, enfim. Quando é que tu virou essa chave e disse, poxa, isso aqui eu posso ensinar as pessoas, posso ganhar uma remuneração com isso e fazer um movimento bacana. E o terceiro, como é que tu estruturou isso? Como é que hoje tem professores? Tu comentou de horários. Conta um pouquinho como é que é essa rotina da escola daí. Bom, a minha formação em artes plásticas, a minha primeira faculdade foi Belas Artes em Curitiba, na Embap, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Não concluí. E depois eu fiz faculdade aqui em Blumenau, na FURB. Fiz pós-graduação em artes também, aqui tudo na FURB, porque era mais próximo. Né? A gente não dava para ir para outra cidade fazer pós-graduação, tendo que trabalhar, estudar, cuidar de filhos e tudo mais. Né? Sim. E o mestrado em educação, que fiz com Eliomar, muito bom. Olha, Edinho, né? Edinho. Desculpa. É como eu te falei, eu com 11 anos de idade, a minha mãe me botou numa aula de pintura, porque ela, sendo cabeleireira, e ela ia fazer cursos em tudo que era lugar, ia para São Paulo, ia para o Rio, e Florianópolis, e ela me levava. Eu sou a filha mais velha. E era de praxe. Todo curso para cabeleireiro tinha a entrada do hotel, tinha sempre uma exposição para depois as pessoas entrarem numa grande sala, num auditório, e lá rolava o curso de cabelo. E eu era uma criança, não queria ficar sentada ali, né? Então eu ficava andando para lá e para cá, e eu ia sempre apreciar a exposição que estava acontecendo no hall de entrada do hotel. E era sempre assim. E a minha mãe, percebendo, chegou perto de mim, olhando os quadros, perguntou se eu gostava. E se eu teria vontade de aprender. Aí eu disse que sim, e aí de lá eu nunca mais saí, né? Comecei a fazer aulas de pintura e de desenho com 11 anos.
Então, quando você me pergunta quando é que virou a chave, acho que a chave foi tão natural, ela estava tão folgada nessa brecha que não teve uma virada de chave. A vida foi me levando. Ou eu que levei, eu sei lá o que foi que aconteceu, que maluquice é essa. Mas, tanto é que eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que ir no Sebrae, porque eu sou péssima administradora, eu tenho que aprender como é que se faz esse negócio, mas nunca fui e estou lá até hoje com o meu ateliê aberto e eu não sei como, não sei. E vendendo muito certo, até que está há muitos anos, né? Mas, Rosane, e como é que funciona a estrutura da escola? Assim, você falou de horários, né? Da questão ali de crianças. Mas como é que funciona? No horário comercial? Tem professores? Como é que funciona um pouquinho? Conta um pouquinho do negócio. Atualmente, só eu que toco esse barco, né? Só eu que dou as aulas de desenho, de pintura, de grafite, aquarela. Mas, como eu falei, antes da pandemia, já tivemos história em quadrinhos, já tivemos lettering, já tivemos várias atividades. Até já tentamos botar alguma coisa relacionada ao teatro. Mas, assim, voltando para a pergunta, nós temos o horário matutino, que é das 8h30 às 11h30. São 3 horas, aula semanal. É isso, de tarde, das 2 às 5, ou da 1h30 às 4h30. E o período noturno, 6h30 às 9h30, 18h30 às 21h30. E aí eu vou segurando... Tens hoje os 3 períodos à frente do processo. Mas não é assim. Por exemplo, segunda tem aula tarde à noite, terça tem de manhã, tarde à noite, Entendi. quarta de manhã Não necessariamente e de os 3 períodos no mesmo dia, né? Não dá. Não dá. Não, poxa, puxado. Não dá porque tem outras coisas, né? Que às vezes eu vou atender, eu vou dar um suporte artístico em outra cidade. Edi, mas essa resposta dela é muito importante, essa questão de não ter ido ao Sebrae, por exemplo, porque mostra exatamente a paixão. Sim. É aquilo que a gente tem de muitos empreendedores, das quais nunca procuraram, Sheila, uma formação necessariamente, por mais que ela tenha formação a nível pessoal fantástica, mas em termos de empreendedor, porque o coração está sempre à frente, ou seja, sempre se moldando de acordo com as necessidades, buscando trazer o seu melhor, o que ela pode, eu sei da Rosana o quanto que ela faz nesse sentido, de poder oferecer o melhor ao seu aluno, e lá você se sente acolhido, e a resposta é esse público fiel. Ao mesmo tempo, aquela fidelidade que a gente fala tanto das empresas, que eles buscam com o seu cliente, olha o que ela acabou de nos relatar durante a pandemia. Né? No momento mais crítico, que seria o mais difícil, principalmente num segmento como o seu, as pessoas cortando despesa, né? A coisa diminuindo, várias empresas demitindo naquele momento. Verdade. E aí vão lá e seguram exatamente porque em fidelidade à tua prática, a como é que você se posiciona, como é que você se relaciona, o que você oferece a eles. É nítido isso, Rosana. É que ultrapassa o limite da aula de Exato. desenho, pintura, giz pastel, carvão, aquarela. Ultrapassa esse limite. Sim. Então, a coisa do acolhimento. Exato, sem dúvida nenhuma. E incrível como agora, depois da pandemia, o público que está fervendo, assim, que vem atrás, é adolescente, pré-adolescente e criança. Só que eu não posso. Se eu quisesse, eu transformava aquilo tudo só para esse público. Blumenau é carente desse tipo de atividade para este público. Eu sei que porque a procura é grande, eu só não tenho mais porque eu não posso atender. Eu acho que é um nicho muito complicado, perigoso, delicado, complexo, né? Criança, adolescente. É uma responsabilidade, não que eu não queira ter responsabilidade, Sim. mas eu acho que o público-alvo para mim é o adulto. Eu posso ser mais eu. Com a criança eu tenho que cuidar um pouquinho e tal, né? E é isso. Mas isso mostra, sem dúvida, a ociosidade hoje é muito grande. Essas crianças estão muito atrás de uma tela de computador a tarde toda, videogame, além do tempo. Então, a preocupação dos pais, com certeza, em abrirem outras situações. E aí eu te entendo também, porque você é profissional em todos os sentidos. Ou seja, a tua preocupação é fazer um trabalho de qualidade, literalmente, com cada criança que você tem lá. Você poderia realmente multiplicar, fazer na quantidade, mas não é o teu estilo. Você, de fato, faz de verdade. Ou seja, e não estou criticando quem gera quantidade,
Mas eu entendo, eu te conheço muito bem a tua preocupação no sentido de fazer valer para cada uma delas. É claro. Né? É claro. E aí você está abrindo mão de uma série de ganhos que Aham, poderia adicionar exato. aí nesse processo, mas a tua forma de ação é muito nítida. E isso é perfeito, é fantástico. Mas eu não tenho dúvidas da demanda que deve existir. Tem, Né? tem. Eu realmente, Eliomar, não sei o que chamam de Mazinho. Pode ficar à vontade, como quiser. Ivo Júnior. Ivo Júnior. Eu já esqueci o que eu ia falar. Tirou tudo da parada. Eu prezo muito pela qualidade, muito. E não é demagogia barata, porque eu não tenho cara de demagoga. Né? Jamais. Rosana, Oi. deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta de artista para artista. Olha só. Eita. Olha aí, agora o Mazinho me levantou lá em cima, eu já vim e cabeceei, né? Eita. Vamos lá. Eu cresci numa família de músicos, então desde criança na minha família sempre teve muita roda de violão, sempre teve toda essa... Tenho primos que vivem da música e foi isso que me levou para esse caminho, né? Tu comentou aqui conosco que já de muito cedo a sua mãe viu que você gostava de artes e te botou num curso e tu meio que virou a tua vida isso. Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, que se chama Engenheiros do Havaí, ela diz assim, ó, deve haver alguma coisa que ainda te emocione. O que ainda te emociona no teu trabalho para tu continuar há tanto tempo com ele tão focado assim e tão bem? Ai. Agora me pegou, né? Tá vendo? Ai, o que me emociona. Eu sempre conto no ateliê que quando a minha mãe arrumava o pinheiro, pode não ter muita relação, mas eu lembrei disso. A minha mãe, quando arrumava o pinheiro de Natal, que a gente chamava de baga, aquelas bagas, porque caía no chão e quebrava, né? E Deus o livre, se uma criança, nós, filhos, deixasse cair uma baga daquela, já apanhava, né? Um peteleco na orelha. Eu me lembro que quando a mãe montava pinheiro de Natal, eu olhava para as bagas. Quando ela dizia, pega aquela azul, eu pegava. E eu ficava olhando. E eu tinha uma sensação com cada cor. Então, a azul me dava uma emoção assim, ó, que chegava a mexer com a minha coluna. Assim. Quando eu pegava a amarela, eu tinha vontade de comer uma coisa cítrica. A vermelha, eu não me lembro mais, mas, enfim, eu tinha uma sensação com cada cor. Né? Eu não sei se me emociona, porque hoje em dia falar da arte, né? Não sei se ela ainda me emociona, porque ela está tão... Meu pai toca pistão, mas ele é maestro. A minha mãe é cabeleireira, que eu considero uma arte. Eu via ela trabalhar. Então, sabe, a herança, né, que a gente carrega, como já dizia o Pierre Bourdieu, que a gente traz, né, o filósofo francês, a gente traz isso na veia. E se a gente não traz na veia, a gente pode optar em seguir o caminho porque viu alguém e aquilo te encantou e tu acabou seguindo o exemplo daquele alguém. Pierre vai, assim, a grosso modo, que ele deve estar revirando lá no túmulo, né, o jeito que eu estou falando aqui, bem popular. Né? Mas, sendo bem sincera, eu tenho a impressão que 80% já está no automático, mas ainda tenho 20%. Porque quando eu ouço uma boa música, não batistaca, que eu deixo bem claro aqui, que pode ser que seja da minha idade, né, ultrapassada, né, coroa, né, não sabe que é música boa, né? Ela é ótima. Então, quando eu ouço uma boa música, um bom instrumental, vou até citar aqui blues, jazz, né, Engenheiros do Havaí, muito bom. Aquilo entra, não é com a pintura. Na pintura, eu acho que eu chego a dizer, eu sou a pintura, né? Para mim, assim. A música, ela entra de um jeito que a gente não sabe explicar. É pura emoção, porque te arrepia os cabelos, mexe com o teu cérebro, mexe com o teu coração. Né? O teatro também. As artes plásticas. Eu sinto emoção com qualquer forma de arte. Quando eu vejo um quadro, como eu vi da Tarsila em São Paulo, eu tive que sentar. Eu sentei no meio-fio, assim, na calçada. Eu me lembro como se fosse hoje, já deve estar fazendo uns 10 anos. Quem estava comigo, que eram alunos que foram juntos,
para uma Bienal, começaram a rir da minha cara. Mas sabe o que é tu não conseguir ficar em pé, olhar uma obra e sentir a presença do artista através da... Eu olhava para a trama, as pinceladas no quadro, e eu parece que via aquele pincel e aquela mão segurando aquele pincel, e eu consegui ver a pessoa. Sei lá como é que era a Tarsila, mas sentei porque eu não aguentei. E tem que... Emoção se explica? Exato, eu ia falar Não isso. dá, Não, pronto, não dá. fechou. E Tarsila do Amaral é diferente, né? Com certeza. Imagina a tua emoção, imagina o que rendeu, né? Eu nunca tive oportunidade, também nunca me esforcei para ir para a Europa, ou, de repente, ver o teto da Capela Sistina, ir no Museu Cezanne, blá, blá, blá. E muitas alunas minhas viajam bastante, e quando elas voltam dizendo, Rosana, tudo isso que tu dizes para nós é bem assim como tu falas. Eu digo, claro, eu não vou enrolar vocês. Mas eu acho que se eu tivesse oportunidade de ver uma coisa dessas assim de perto, eu não sei se eu ia só sentar no meio-fio, eu acho que iam ter que me levar de maca, né, para algum lugar. E como falta isso às vezes às pessoas, né? É a tal da coisa, né? É você realmente apreciar determinados momentos, né? Porque são nos detalhes que residem exatamente essas situações. E você analisar friamente é como qualquer paisagem, como qualquer situação. Quando um guia te conta uma determinada história, você viaja dentro daquele conto e você começa a entender o contexto. Quando você passa por passar, você simplesmente não absorve nada daquilo e é mais uma obra, é mais um quadro, mas são momentos únicos na vida, se parar para pensar. Olha, toda a tua carreira que tu tens e ao ponto de tu te emocionares com o quadro, nesse sentido da Tarsila, mostra exatamente essa questão, né? Eu tenho mais um tempinho? Não, tem, total. No máximo até as 8 da noite, depois daí tem que... Dizem as más línguas que a pintura de cavalete está ultrapassada. E tá ultrapassada. Agora, a moda vou usar, eu não suporto botar a arte dentro dessa caixinha chamada tendência ou moda, né? Mas a sociedade nos obriga. Não está na moda pintura de cavalete, que no caso é a tela. Óleo sobre tela, acrílico sobre tela. É mais espelho, gravura, fotografia. Mas só que anda, vira e mexe, a pintura volta. O que quer dizer? Quem foi rei nunca perde a majestade. Né? Tu usa calça jeans. No inverno ela é quente, no verão ela é... Não, no inverno ela é gelada e no verão ela é quente. Mas todo mundo usa calça jeans. Exato. Que loucura, que babado, que magia que tem, que coisa que ninguém tira essa calça jeans, que é pura agonia. É verdade. Então, mas quem foi rei não perde a majestade, né? E outro detalhe, eu acho mesmo que a pintura está démodé, mas daqui a pouquinho ela volta. Daqui a pouquinho ela volta. Tu olhas no Instagram, olha no Face, aquilo tudo acelerado, a pessoa transforma esse copo noutra coisa tão rápido, aí todo mundo fica assistindo aquilo e, nossa, eu quero fazer igual, eu quero ser tão bom quanto. Cara, calma, vai aprender que a coisa não é automática como está lá, não. Eleomar, quando eu digo que eu prezo pela qualidade, eu quero que o meu ateliê tenha um diferencial. Quando o aluno chega lá, que ele começa assim, esse é bonito, esse é feio, vamos falar de estética. A estética caiu por terra. Não caiu por terra. Anda, vira e mexe, o que é clássico... o clássico é a coluna dorsal, é a estrutura, a ideia clássica. Né? Então, tu aprende o clássico e depois tu dá asas à tua imaginação. Tu quer ir para o universo contemporâneo, por favor? Né? Hoje dá para misturar. Mas o que eu costumo dizer é assim, aprenda a falar da sua arte. Desenvolva o olhar clínico, o olhar estético, o time, assim, né? Então, eu não quero que os meus alunos cheguem lá só para pintar e desenhar no automático e não saibam falar absolutamente nada da sua arte. O artista tem dificuldade de falar da sua arte, né? Mas quando o aluno vai lá para o meu ateliê, eu prezo muito por isso. Aprenda a falar da sua criança. Não fica preocupado se está feio, se está bonito. Esse tipo de coisa é muito pequenininho, assim, diante da grandeza que está
por trás daquilo que saiu das tuas mãos, que é um original. Né? Sem dúvida. Mas então... Ô, Rosana, como é que fica em relação a isso a questão do abstrato? Porque a paisagem, enfim, é aquela coisa que geralmente é admirada. Poxa, olha o talento e tal. Mas quando você vê um quadro abstrato, muitas vezes as pessoas se questionam nesse sentido. Poxa, mas o que relaciona? Isso aqui qualquer um faz. Tem muito pré-julgamento em cima disso. Como é que tu avalia isso com a tua experiência, com o teu profissionalismo? Como é que tu explica isso para nós? Como é que nasce o abstrato? O que ele significa? É muito mais fácil tu olhares uma paisagem, porque tu não precisa pensar, ela está pronta. Então, a maioria das pessoas, principalmente, eu vou botar aqui o leigo entre aspas, é mais fácil cair nas graças dele uma coisa pronta do que uma coisa que vai fazê-lo pensar. Perfeito. Por exemplo, o Grito, do Edvard Munch, né? Está lá o cara na ponte. Que desespero, né? Aí as pessoas, o primeiro julgamento, qual é? Nossa, que horror, que coisa feia, eu jamais colocaria isso na minha casa. Para. Primeiro, que não é para a tua casa. Segundo, que você conhece o histórico do artista? Conhece as obras dele para depois julgar? Então, os meus alunos dentro do ateliê entendem que antes de abrir espaço para um julgamento, pré-julgamento, sei lá, ele tem que saber falar do que ele vai criticar. Para começo de história. Né? O abstrato não é tão fácil quanto parece. É muito fácil fazer desenho cego. Né? Desenho cego colorido todo mundo sabe fazer. Né? Mas um abstrato, ali existe a abstração. Então, agora me fugiu. Bom, tem a abstração que tu não precisa explicar, chega e joga, e aí o artista pode dizer que está trabalhando só com sentimento. E se ele tiver fundamentação, se ele fundamentar a ideia dele, parabéns, né? Que eu acho que tem que ter. Se na medicina tem explicação, na arquitetura tem explicação, na engenharia tem explicação, em qualquer área tem. Por que a arte não precisa ser explicada? Precisa, principalmente para quem está curioso, para quem é leigo, para não sair dizendo besteira por aí. A abstração, ela é complexa. Picasso, ele passou a vida inteira dele fazendo autorretrato. E eu tenho lá autorretrato dele desde os 15 anos até os 89, 90, 90 e pouco. Então, ali, vocês observam, até daria para trazer outro dia aqui para vocês verem, a transformação do período acadêmico para a abstração. A abstração já está dizendo, é abstrair. Só desconstrói com categoria quem aprende a construir. Quem constrói com categoria, desconstrói com categoria. Quem chega desconstruindo, que não passou pela base, a desconstrução vira desenho cego. Então, uma abstração ela pode ser explicada pelas linhas. Uma linha assim, na horizontal, é repouso. Essa aqui está em alerta, tudo tem explicação. A inclinada, a tracejada, a curvilínea, o círculo, a esfera. Kandinsky tem explicação para o abstrato. E depois tem a teoria da cor, né? Que cada cor dentro da área da psicologia ou da qualquer outra área que explique cor, teoria da cor. A cor tem muita relação, é só tu... Todo mundo sabe a cor que prefere. Né? Então, a cor tem relação direta com a emoção e as linhas que tu usa numa abstração fala muito sobre o que tu queres buscar. Me lembrei, abstrato formal e o informal. O formal tem explicação, sim, de linhas e cores. Legal falar isso, Aninha, exatamente por causa dessa situação do desenho cego e a questão exatamente da interpretação. Ou seja, não é um papel comum, não é um papel para o leigo, mostra o quanto que há de se ter de experiência, de conhecimento. Olha o que a Rosana está comentando, que sugeriria várias aulas, com certeza. Então, acho que é um ponto muito importante, sabe, Rosana? Porque ali, hoje, a gente já vê grandes fachadas, inclusive até de edifícios. O abstrato está tomando um espaço muito interessante. E o que até então era um pré-julgamento o tempo todo, e evidente, de pessoas leigas, no geral, comum, nós da sociedade em geral. E aí, evidentemente, que havia uma certa injustiça nesse panorama aí, porque não... Pelo contrário, quando você para e começa a perceber realmente a profundidade, você vai entender que talvez até gere mais trabalho em algumas situações do que uma obra retratada, enfim, algo que vai gerar um paisagístico que daí as pessoas entendem mais facilmente, né? Só para fechar, porque esse é um assunto que eu realmente gosto.
se eu fizer um retrato teu, que eu não sou retratista, né? Não vem me procurar para fazer retrato, não sou retratista. Vou fazer um retrato clássico. Todo mundo vai dizer, nossa, que legal. Tá. Agora eu vou começar a abstrair. Para eu abstrair, é bom eu saber um pouco de semiótica, de visagismo, Perfeito. teoria da cor, psicologia da forma, psicologia da cor, teoria da forma. Não é tão fácil eu abstrair. O primeiro quadro do Eliomar é o rosto tal e qual. O segundo, eu vou começar uma abstração. Sim. Então, eu vou deixar só as partes mais fortes da personalidade dele. No terceiro, é um processo, né? Abstração. Sim, são etapas, né? Só que essas etapas, tu desconstrói com categoria e Sim. classe se tu tens o conhecimento de mexer nas peças desse tabuleiro. Se tu começar a tirar um olho, Sim. um buraquinho do nariz, Sim. uma orelha, vai ficar uma palhaçada aí. Sim. Com todo respeito Sim. aos palhaços, mas... né? Mas, assim, está entendendo Sem que dúvida. a abstração é um processo dolorido até, digamos. Não é fácil, não. Não, sem dúvida. Não é o desenho cego. Não. É só isso que tem que ficar categorizado, porque muita gente leva nesta interpretação, né? Quando muito pelo contrário. Olha o conjunto de fatores, você está aqui explicando para poder dar o significado real de uma obra como essa. Então, Eu posso dar um exemplo, por exemplo, uma sugestão para quem diz que abstrato é nada, ou, sei lá, né? Normalmente são pessoas que não pararam para observar, né? Compre uma tela grande, do tamanho de uma mesa. Não é muito caro, não vou. Pega uma cartolina. A A2, por exemplo, que é grande, tamanho de uma mesa assim. Cola na parede, compra guache, lápis de cor, olha para aquele papel em branco e diz, agora eu vou fazer o meu abstrato. A pessoa trava. Aí já começa, não é para qualquer um o abstrato. Poxa, bela analogia. Porque tem alunos que chegam lá e quer fazer um abstrato e escolhe uma tela gigante. Eu boto no cavalete e digo, fique à vontade, eu estou aqui para dar suporte. A pessoa embaça na frente da tela. Não sei o que fazer. Eu digo, bom, isso é sinal de que precisa estudar. Falta conhecimento. O dia que tiver conhecimento, vai saber o que fazer. Bela analogia. Fantástica. Perfeito. A gente tem o quadro aqui que chama Perguntas da Audiência, e esse quadro está aberto aqui para você que quer colar a sua marca com o No Topo. Nos chame lá no Instagram, nos mande um direct, a gente encaminha o Media Kit. Certamente tem um pacote aí que encaixa direitinho no seu orçamento. Rosana, 3 perguntas aqui da audiência. Ai. Perguntas boas. Ah, A Clara mandou o seguinte: quem são os seus ícones? Quem você estuda? eu gosto de Eduardo Munch. Agora, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro é um livro que eu aconselho. Ali fala, sugere exercícios para a pessoa alinhar os hemisférios cerebrais, para ela trabalhar com mais criatividade, mais liberdade, segurança, ela acreditar nela, trabalhar melhor, o traço fica melhor, a percepção fica mais aguçada. Cara, atualmente eu não estou lendo nada, mas eu tenho alguns autores que eu gosto bastante, mas eu sou muito ruim de lembrar de nome de escritor, sabe? Eduardo Munch é uma boa pedida, né, Assim, Rosana? mas aí, no caso, eu acho que o que ela quer saber é teoria mesmo. Né? Então, tu vê que eu não sei, né? Betty Edwards é o nome da autora desse livro, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Eu uso outros autores também da Universo da Cor, que é um livro do Pedrosa, que o Senac relançou, é muito bom esse livro. Olha, Clara, infelizmente eu vou ficar te devendo, assim, eu sou muito ruim de gravar nome de livro. Mas eu tenho indicação, tá? Eu tenho indicação, desculpa, de livro, indicação de artistas. A gente pode melhorar Deixa eu ter o contato, Sheila, ali das redes sociais, talvez. Pode passar o teu celular, Rosana? Claro que pode. Esse celular é do ateliê, tá? Não é o meu. Ali, Sheila.
talvez passe o celular, a Clara pode entrar em contato com a Rosane. Pode. Né? Claro. Eu vou colocar na tela também, Isso. mas o celular com o WhatsApp, o DDD é 47 99769 4700. E tem o Instagram também, Artivaria Blumenau. Então, Eu ia te perguntar, nas livrarias que nós temos aqui locais, por exemplo, em shoppings e tal, é fácil encontrar obras nesse sentido? Eu sempre que vou, eu encontro, tá? É? Eu encontro. E quando eu encontro, a gente vai na internet, né? Sim, aham. Pela internet. Mas eu costumo encontrar. E quando eu não encontro, às vezes eu até encomendo. Aham. É Book Center, né? Também, fazendo Perfeito. propaganda aqui do Book Center. Mas É. não era para dizer isso, mas agora eu já Não, disse. Eu ia tranquilo. dizer querida. A sebo. gente tá para instruir. É o Eu sebo, para o o sebo. sebo é. também. Manda o boleto para lá depois, eles pagam. Isso. O Newton é uma pessoa muito, muito bacana, acessível, e ele sempre vai atrás de algumas coisas. Newton do Book Center. Dá para mandar o boleto? Manda Já o anotou, boleto pro Newton. Aí, Newton, tá ferrado. Não, mas é bom para dar dicas, as pessoas às vezes não têm essa dimensão e é legal, porque realmente tem um custo acessível ali e as pessoas conseguem adquirir sem precisar fazer um alto investimento, né? Só um parênteses ali para Clara. Clara, quando eu estava dentro da FURB, dando aula, até Senac, Senac principalmente, né? O Senai foi a Olimpíada do Conhecimento. Era mais fácil eu administrar essa coisa de referência bibliográfica, né? Que eu acho que é isso que você quer saber, e não de artistas tipo Picasso, Dalí, Modigliani, Cézanne, Renoir. Não é isso que ela quer saber, eu acho que ela quer referência. A gente estava naquele cotidiano, então era mais fácil a gente chegar e pá, né? Então, como agora o negócio é no ateliê e eu levo os livros e espalho na mesa, e são livros muito bons, teóricos muito bons, eu acabei nem me importando mais, ou me importando, não, a gente nem lembra de ficar observando capa de livro mais. Mas eu posso até deixar aqui com o Eliomar para ele mostrar, ou deixar escrito, mando pelo WhatsApp para ele, ele em outro momento pode repassar, ou ela entrar em contato. Isso, Ô, Eliomar, aquele número ali no cartão, não sou eu que atendo, tá? Eu tenho o meu WhatsApp, que eu também posso passar para quem quiser fazer contato. Fica à vontade. 47 99987 3345. Esse é o meu, direto. Tá? Aquele é do ateliê. Show de bola. Mas manda. Maravilha. O que mais? na sequência, a Bárbara perguntou qual a questão que você trabalha mais forte na sua pintura. Olha, eu percebo que, engraçado, ontem à noite eu estava pensando justamente nisso. Eu disse, essa pergunta vem. E veio, né? Ó, como eu virei naturalmente professora de ateliê muito rápido, assim, quando eu vi, eu já estava naquele balaio, né? Professora de pintura e de desenho, mais de pintura do que de desenho. Eu não tive muito tempo, e eu talvez não permiti, que aflorasse muito o meu lado artístico. Essa é a minha visão. Há quem diga que eu estou viajando, tá? De fora as pessoas não dizem isso, mas a minha ideia, né? É o meu achismo. A minha pintura, eu quase não produzo, porque a gente vira professor e casa de ferreiros preta de pau, eu quase não pinto. E a minha maior tristeza é eu não poder me dedicar à minha pintura. Então, mas o que eu vejo que a minha pintura tem, que eu considero forte, é o contraste. Eu percebo que a minha pintura tem personalidade. Ela tem muito claro onde tem luz e onde tem sombra, e eu prezo por um contraste de escuros e claros para a minha pintura ser expressiva. Eu gosto da expressão, do impacto, da emoção. Então, é isso. Eu me intitulo expressionista por conta da expressividade que eu sei que a minha pintura tem. Perfeito. Para fechar, a gente retoma. O Henrique mandou uma assim, ó. O mundo pop te fascina? Fascina. Fascina. Fascina não é minha praia, tá? Mas eu, como professora, eu tenho que estar aberta a tudo. Eu acho que esse mundo pop, ele veio... Eu gosto muito do psicodélico, né? Do psicodélico. O psicodélico, ele traz uma coisa muito colorida. O pop, ele diverte, ele brinca, mas, ao mesmo tempo, ele dá o recado dele. E o pop, ele vem, às vezes, até para dar um tapa na cara, né? Eu acorda. E ele é muito alegre também. Ele é crítico e ele é alegre. O pop é importante. O pop é extremamente importante, eu gosto sim.
É isso. Isso aí, fechou? Rosana, eu queria perguntar um pouquinho também da família. A filha estava, se não me engano, em Belo Horizonte. Adams. Para ser atriz. Não, a Adams. família Domingues. Tem a mãozinha aí. Vou deixar aqui, ó. Eu não sou mais Domingues, tá? Há muito tempo. É porque fiquei conhecida como Domingues, né? Ouviu a mudança nesse panorama. Mas e a filhota, como é que anda? A filhota anda muito bem, Belo Horizonte, Pois é. Minas Gerais, é atriz, é maquiadora. Tá bem, o marido tá bem, os filhos estão todos bem. Né? O Guilherme do Luiz trabalha aqui no centro da cidade, numa loja. Manda um abraço ao querido Luiz, inclusive. Querido amigo, um abraço muito especial. Luiz. Marido da Rosana. E o meu filho mais novo está na França, né? No exército francês lá, mas família de Adams, né? Um é militar, a outra é atriz, a mãe é artista, o pai trabalhou de recurso, é funcionário público, recursos humanos. A família Adams, uma beleza. Adoro Rosane, a família Adams. Eu fiquei curioso quando tu respondeu que esse celular não é você que cuida. Então conta um pouquinho, como é que é a equipe do ateliê? Não. Eu tenho uma fiel escudeira chamada Daisy, não sei pronunciar o sobrenome dela, me desculpa. Kimansky. A Daisy é minha fiel escudeira. É um ser humaninho amado, maravilhoso, que caiu nos meus braços, na porta do meu ateliê, veio de Chapecó, uma moça, né? Perto da minha idade, ela está com, deve ser 30 e poucos, é moça, assim. E nós começamos a fazer troca. Por exemplo, ela ia cuidar das redes sociais enquanto fazia aula. E até hoje ela cuida, porque ela virou até filha. Então eu mando tudo para ela, por exemplo, fotos e o que eu gostaria que fosse postado, e ela que alimenta o Insta e o Face do Artivari, a Daisy, e ela que atende. Aí eu converso com cada pessoa que está interessada individualmente pelo meu celular, mas ela é a pessoa que é o meu olho. Então a Daisy é o braço direito. Com certeza. Meu marido também é um baita parceiro, porque quando preciso de um suporte, então vou considerar da equipe, né? É verdade. Então, um suporte, ele vai correndo, alguma coisa que precisa resolver, ele também. Então, eu nem sabia, não tinha parado para pensar aí, que já tá uma equipe. tem uma equipe. É isso aí. O Sheila depois bota lá as redes sociais, né? Sheila bota nos caracteres para o pessoal poder acessar, para poder conhecer mais do Artivaria, né? Artes plásticas, visuais, workshop, oficinas. Então, só repetindo, Rua Doutor Hans Pape, número 107, bem no centro da cidade, bem no centro mesmo, pertinho da Câmara de Vereadores. O pessoal conhece ali a região da Rua das Palmeiras, enfim. Um endereço muito bem. Tu pensou nisso na época para estar bem localizado mesmo? Foi uma exigência? Porque nada foi planejado. Como é que funcionou essa localização? É porque eu atendia na Fundação Cultural, a Fundação Cultural parou num casarão que foi minha sugestão abrir aquele casarão. Porque já queriam acabar com as artes, desculpa a sinceridade, mas é isso mesmo. Não, por favor. Queriam acabar com as oficinas um tempo, e eu digo, não, mas vocês vão querer fazer isso? A crítica vem com tudo. Não, e outra, Blumenau não pode ficar sem essas atividades para o público, né? Então, pelo menos aluga um casarão desses na cidade e chama de Casarão das Oficinas, também fui eu que dei esse nome, e bato no peito. E eu duvido alguém contestar isso, porque eu tenho bem clareza do que eu estou dizendo. Aí alugaram aquele casarão azul, chamaram de Casarão das Oficinas, e nós tínhamos várias oficinas ali. Depois isso aí também acabou, e depois cada professor foi para um lado, e aí eu abri um ateliê na Alameda, junto com o Márcio, Márcio Campos, que é professor de música, sim, amigão, o Márcio, querido Márcio, sim, querido amigo, professor de música. Aí abrimos um negócio ali, né? Ele dava aula de música e eu de pintura e desenho, era muito bom, mas o espaço estava pequeno. Aí abrimos na Ponta Aguda, e era muito grande, do pequeno foi para muito grande. Depois ele quis fazer carreira solo, eu quis fazer carreira solo, mas foi muito bom enquanto durou. E aí eu fui lá para aquela... Mas assim, eu estava procurando um lugar, mas eu não queria ir para os bairros, queria ficar no centro, porque já me conhecem como professora do centro. E aquilo foi um achadão, sabe? Foi, né? Um achadão. Belo local. Maravilhoso. Mas não foi planejado, não, mas eu queria que ficasse no centro. Tudo dessa forma. Que vergonha. Ô, Rosana, vamos nessa reta final aí conversar um pouquinho de cultura. Como é que anda a cultura em Blumenau? Dentro da tua sinceridade, fica muito à vontade, mas é um espaço para a gente conversar um pouquinho também sobre isso. Vamos lá. Como é que está a cultura? O que tu percebe nesse momento aqui na nossa cidade?
Eu sabia que essa pergunta viria, até fiz uma colinha. Maravilhosa, você é fantástica. Mais ou menos, só para não me perder, né? E aí, o que está na tua cola? Acho que eu nem vou precisar desse negócio aqui, né? Acho muito delicado e relativo falar da cultura em Blumenau, muito complicado. Uma cidade que faz questão de ser conservadora não abre espaço para evolução, né? Não é nada contemporâneo, né? E acham que são chiques, me desculpa a sinceridade. Mas Blumenau está perdendo a oportunidade, porque é uma cidade bonita, é uma cidade que tinha tudo para ser referência e é engessada. É um eterno Stammtisch. É isso, grupinhos, né? E parece que é achismo, é a minha opinião. Sim. Me dá a impressão que o pessoal da música, o pessoal do teatro, o pessoal das artes plásticas não se unem, assim, não se conversam, não se mobilizam para estar tudo. Não é uma junto. integração, né? Não tem. Cada um dentro do seu caixote. E é muito difícil até, né? Até a Associação de Artistas Plásticos que a gente tem em Blumenau, a Bluap, também não se envolve com outros eventos na cidade, né? Porque tem que ser só aquilo. Desculpa, já citei a Bluap, né? Já citei o Stammtisch, já citei o tal do conservadorismo. Isso prejudica a cultura. A gente cansa. Muitos artistas bons na cidade deixaram de frequentar a Fundação Cultural por causa do gesso. Fundação Cultural, desculpa também, mas virou um Stammtisch. É só aquele grupinho. Blumenau adora grupinho. Né? Aí, um carnaval, eles abominam. Mas encher a cara no Stammtisch, tá tudo bem, né? Porque está em grupo. Blumenau é grupo, né? Esse episódio do carnaval foi lamentável, né? Quer dizer, a verdade é que a prefeitura voltou atrás pela pressão popular, porque pegou muito mal a proibição, quando foi uma aberração justificativa, né? Quer dizer, sim. Então lá, um grupo se esforçando, fazendo o seu máximo para poder criar numa cidade que, como você falou, de fato é extremamente conservadora e evidentemente não tem um histórico nessa área do carnaval. Fundaram uma escola de samba e aí porque houve tumulto entre uma ou outra pessoa, porque botou um carro de som. Desculpa. Que evento que nós vamos realizar por conta que houveram tumultos? Se for assim, não existe mais evento nenhum. Qual é o evento que não tem tumulto? Qual é o evento que você mexe com o público que não vai haver alguém que, infelizmente, não deveria estar lá e vai lá e acaba prejudicando, mas que não tem nada a ver com quem está fazendo a promoção do evento? E aí vão usar essa justificativa. A cultura, Rosana, precisava de mais oportunidades? Nossa, muito. Eu acho até que os editais, eles têm tanta burocracia que alguns artistas muito bons que não têm acesso, eu digo assim, não tem um suporte, alguém que ajude a montar o projeto dele, ele acaba desanimando, né? Ele acaba desanimando. Quando deveria ser uma ferramenta de acesso, né? Quer dizer, você tem tantos itens lá, tem tantas situações, e no fundo a gente está falando, Edinho, o Sheila sabe bem disso também, Edinho, são valores inexpressivos. Ninguém está falando de valores absurdos. As pessoas às vezes misturam as bolas. Não é aquela questão, por exemplo, de uma lei Rouanet, quando você tem lá valores exorbitantes, que esses artistas que já são famosérrimos, eles vão lá e ainda pegam uma fatia desse valor. Estamos falando aqui de editais locais, pequenas contribuições, mas que incentivam, por exemplo, e o artista, Rosana, vamos lembrar, o que mais passou perrengue na pandemia, porque pagou um preço altíssimo, inclusive, literalmente ficou sem nada. Basicamente, a boa parte da classe cultural ficou a ver navios. E aí, a dona Fundação de Cultural aqui em Blumenau, hoje Secretaria de Cultura, no final, basicamente, da pandemia, agora nós vamos correr atrás de um edital. Meu Deus, passou a pandemia, não pensaram nisso, gente? Não. Quer dizer, as pessoas não comem, não se alimentam, não têm vida, sabe? Isso tem que ser no primeiro dia, quando perceberam que aconteceu alguma coisa nesse sentido. Exato. E isso é inclusão. A fundação tem que ser um espaço multiplural, onde as pessoas têm que ter acesso. E aí, Rosana, eu faço aqui uma observação, nosso Teatro Carlos Gomes. Você vê, eu vou dar um exemplo da minha família, o meu irmão mágico, desde criança, hoje ele é o mais antigo mágico em Santa Catarina, não por idade, ele começou muito jovem, ele é o mais antigo em tempo de carreira. O sonho dele, um dia eu e meu irmão Edinho nos reunimos com ele, com o Elimar. Qual que era o teu sonho, Elimar? Se apresentar no Carlos Gomes. Ele se apresentou no estado inteiro, de ponta a ponta. Eu fiz boa parte dessa carreira com ele.
Ele nunca havia se apresentado no teatro da cidade dele, no teatro principal da cidade, o único que nós temos, o Teatro Carlos Gomes. Fizemos um show, basicamente o próprio Elimar bancou do bolso, porque foi quase impossível fazer girar vendas, essa coisa toda, nós não somos do meio profissionalmente falando, então tudo muito amador, mas para podermos ajudá-lo e auxiliá-lo a realizar aquele sonho. Foi o melhor show da vida dele. Meu Deus, o teatro tem que ser mais aberto, Rosana. Ele tem que estar mais à disposição do nosso artista. Eu perguntei, César Uchila, você já tocou no Teatro Carlos Gomes? Não. Te daria uma satisfação em tocar no Teatro Carlos Gomes? É isso que a gente ouve. E aí você vê que não é dessa forma que funciona. Muito restrito, né? Tudo muito restrito, tudo demais restrito. E me perdoe, não estou aqui fazendo uma crítica à diretoria do teatro, mas nós temos que discutir isso. Tem que discutir. Está aí uma Câmara de Vereadores, está aí um prefeito municipal, uma vice-prefeita, um secretário de Cultura. Vamos botar na mesa. O que tem que ser pago, como é que tem que ser incentivado, é assim que se faz políticas públicas. Nós trouxemos aqui um jovem professor, Rosana, no episódio passado, o professor Christian, na banda pré-histórica. Veja, a Secretaria de Educação reuniu recentemente 4.000 servidores na Vila Germânica para fazer a abertura do ano letivo. Maravilhosa, fantástico, legal. Esse é um professor da rede, tem uma banda que só se dedica a fazer músicas que ensinam as crianças a história, não é paródia, ele é extremamente personalista, ele cria a melodia, ele cria a própria letra, e tem hoje músicas rodando até na Espanha, universidades utilizando para ensinar as crianças fora do Brasil, fora do eixo da língua portuguesa, fora o que acontece no próprio Brasil, que ele tem mais de 200 sinalizações, das quais professores pedem para ele autorização para usarem nesse país inteiro. Custava uma Secretaria de Educação dizer o seguinte: professor, Christian, vamos fazer um showzinho com a tua banda? Vamos tocar uma meia hora aqui para os professores para poder aqui... Não fizeram. Não fizeram. Qual é o custo disso, Rosana? A estrutura toda já montada, dinheiro público já empregado, tudo ali. Não é interesse, né? É isso. Eles gostam de viver do luxo imaginário para manter essa coisa, né? Entendeu? Infelizmente, mas é assunto para se levantar e falar cada vez mais. Então, uma coisa é respirar cultura, outra coisa é você fazer pão em circo. Com certeza. Literalmente. Com certeza. Sabe? E é o que Microfone. o Ivo sempre falou, que o Ivo Hadley sempre falou de forma muito aberta, e está aí. Quando se critica, eles ficam de bico torto. Mas a gente está falando o que é real, porque quem paga o preço no final é o artista. Paga sim, paga. É porque ninguém quer ter um filho artista, né? Não é? No fundo? Eu tenho orgulho. Pois é. Eu sou diferente. Mas Isso aí, assim. como a gente disse, o Sheila, nossa equipe aqui, ele é o nosso artista. Ele é músico, ele já fez muitas participações, ele já tocou desde jovem, inclusive na própria Festa da Cachaça, tinha banda, sempre foi um sonhador, nunca desistiu do sonho dele. A gente tem que incentivar, com continuar certeza. à frente. Então, a cidade ela tem que fomentar esses talentos. Eu sempre digo, eu e o tio Ivo passamos 13 anos na TV Galega, 13, a Rosana foi nossa convidada. O Edinho sabe, participou muito nos bastidores. Rosana, em 13 anos, eu não lembro de nós termos repetido um convidado. Todos da cidade. Nossa, tá vendo? 13 Então tem. anos das isso. mais variadas facetas da cultura. É claro. Quantas vezes eles nos ligavam? Seu Ivo, está na cidade, amanhã vai estar a Fafá de Belém. Vocês não gostariam de levar no programa? Até talvez sim. Mas naquele momento nós já tínhamos agendado com o seu Maneca, lá da Itupavazinha, que faz pintura. Então, para ele, é mais importante a oportunidade. A Fafá já tem a sua... E nada contra ela, eu adoro ela, mas ela já tem a sua fama. Ele não teve a oportunidade. Ali a gente pôde revelar tantas situações, tantos talentos, perceber tantas coisas. Quantos que saíram do fundo de uma depressão para poder começar a fazer um artesanato, uma pintura, começar a se redescobrir, se valorizar, trabalhar a a autoestima, né? sua autoestima, que estava tão lá embaixo, desvalorizada. E não é só isso. De repente, ali naquele meio, surge um baita talento. Baita talento, porque é isso que a gente incentiva, né? Estimula. Raiz e Sertão começaram o nosso programa, Kleber e Cleito, que depois virou Theo e Edu. Dá tantos exemplos de pessoas que hoje estão aí jogando carreira adiante. Primeira oportunidade. Quantas com vergonha imensa de nós numa televisão, durante as câmeras, chegava no final do programa, mas já acabou? E aquele momento foi único para poder divulgar o seu trabalho, poder passar isso adiante. É fomentar. Ninguém está pedindo nada além disso. É fomentar. É fomentar. Blumenau é uma cidade bonita, como eu sempre digo, e tem tudo para dar certo, né? Porque eles querem dar certo só na Alemanha sem passaporte. Só isso, eles querem. Né? Mas, assim, tinha tudo para ser
conhecida, culturalmente mesmo, né? Se tivesse mais apoio aos músicos, mais apoio aos atores, mais apoio aos artistas. Tu já pensou que seria? A gente tem que falar mais disso. Exato, Políticas falar. públicas, É falar. arte e cultura aqui em Blumenau. Né? Ninguém está ofendendo ninguém, Rosana. É uma questão apenas da gente poder conversar sobre políticas públicas. Nós já tivemos as ruas de lazer com o teatro, com o mágico, com o músico, com as pinturas. Não é só fechar 15 e fazer com que o empreendimento funcione de forma particular. É fomentar, é trazer ali os artistas para poderem... Quantas vezes, na década de 80, Edinho, década de 90, era assim que funcionava. Estavam lá os artistas na rua, tinha um pequeno cachezinho, tinha um incentivo para poder participarem, sabe? Tinha o Skol Rock, tinha as bandas se apresentando, tinha os festivais nos bairros. Meu Deus, a gente regrediu, a cidade só progrediu, a cidade hoje está quase o dobro da população daquela época. Hoje as feirinhas, a feira que tanto ganhou fama, a feira Wolfstein, Botequim Wolfstein, que nasce pelo... Mas quem hoje está voltando para a Fundação Cultural, na época proibiu. Eles foram corajosos. Eles não, vamos tocar adiante. Não, o centro não tem espaço para feiras. A feira se transformou num fenômeno. Começou a virar calendário. As pessoas aguardavam a realização. É assim que funciona. Eu um dia criei uma feira de adoção de animais no centro da cidade. O Coração Animal no centro de Blumenau. Fizemos 42. E só não segui mais adiante porque o poder público não permitiu. Fizemos 42. Começamos despretensiosamente na Praça do Blumenau um sábado de manhã. 42 feiras nós fizemos. Blumenau gosta disso. As pessoas estão circulando. Elas estão querendo ver coisas novas. Todo mundo gosta, Eliomar. Tu não vê Floripa tem feirinha, Curitiba tem feirinha, São Paulo tem feirinha. Blumenau... Não. Ali você vai adquirir o produto artista, você vai adquirir aquilo que é personalizado, que você não encontra industrializado em lugar nenhum. E a indústria já tem o seu mercado. Não estamos aqui falando contra, mas falando a favor do não do é, pequeno. veja bem, sabe? não são críticas destrutivas. Não, pelo contrário. É para chamar atenção, para que a coisa melhore, para que fique bom. O tio Ivo sempre dizia, quando presidente da Câmara, você vai dar um presente, dá alguma coisa feita por um artista. Porque você vai estar incentivando a produção e aquilo é único. Aquilo é um produto de Blumenau. Aquilo está com o selo Blumenau. Você não vai encontrar em nenhum lugar. Quando você viaja... Não é o imã de geladeira que é feito em série. Verdade. Enfim, verdade. Rosana, é só um desabafo aqui, porque eu sei que você comunga muito disso. E um alerta para tantas pessoas que estão nos assistindo, mas que com certeza, internamente gostariam de ver mais. Né? Eu quero agradecer, viu, Edinho? Fantástico. O nosso papo, a Rosana é maravilhosa. A gente podia levar aqui muito mais tempo, mas deu para mostrar um pouquinho da atividade, da escola, o empreendimento, a capacidade. E para os nossos empreendedores, o planejamento nem sempre é realmente a mola propulsora do negócio, mas o coração muitas vezes faz a grande diferença. O planejamento ajuda, mas ter a força de vontade, principalmente amar o que faz, sem dúvida nenhuma faz a diferença, independente do ramo, independente do segmento, mas gostar do que faz, sem dúvida faz muita diferença. Agradecer muito a Rosane, né, por ter vindo, compartilhado conosco aí a sua realidade, o seu desejo, o seu sonho aí, né, que é o ateliê e o exemplo que é, né, de tantos anos aí firme e forte. E a pandemia foi uma prova que foi superada com sucesso, então é um grande exemplo para nós aqui do Notopo e para o nosso público. Agradecer ao nosso patrocinador Master, né, Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Se você busca o seu imóvel dos sonhos, conversa com o Diego, conversa com o Jason, que eles têm a melhor oferta e buscam a oferta que cabe no seu bolso. Deixar um grande abraço para a nossa audiência, né? Esse programa é feito para você, então continue nos seguindo, sugerindo novos convidados, sugerindo tema, mandando suas dúvidas, porque é dessa forma que ele é feito. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. É isso, né, Sheila? É isso aí. E lembrar que o nosso combustível é a audiência, então a gente sempre pede que você vá lá no nosso Instagram, inscreva-se no canal, vá no YouTube para se inscrever no nosso canal também, ativar o sininho das notificações dos seus familiares. Isso é muito importante para nós e você nos ajuda gratuitamente. E a gente agradece muito que você faça tudo isso. Desejar sucesso aí para a Rosana, que o ateliê tenha muito sucesso ainda e muitos anos de prosperidade e agradecer mais uma vez a nossa audiência aí. Valeu, Mazinho. Valeu, galera. Eu quero
Rosana, te agradecer imensamente. Tua presença tão especial, você que é uma amiga de tantos anos e que Deus continue te abençoando. Você nessa tua atividade, essa tua garra, tua disposição é nítida, o teu profissionalismo, o teu conhecimento. Então, em nome da cidade, a gente só tem a te agradecer. Se eu posso tomar essas palavras em nome de toda a nossa cidade, da qual eu amo e da qual você também passou a morar no teu coração, você que é uma itajaiense, com muito orgulho, mas uma blumenauense já de tantos anos, eu quero aqui dizer para ti que aqui está sempre à tua disposição. O que tu precisares para divulgar, para te auxiliar, porque iniciativas como as tuas têm que ser cada vez mais incentivadas, que isso possa ser ainda maior. E o nosso abraço aos teus alunos, a todo o pessoal lá da Artivária, que possamos ainda ter muitos e muitos anos de convivência juntos aí. Muito obrigado. Nossa, que legal. Muito obrigada, Eleomar, por essa oportunidade, a toda a equipe. E é sempre um prazer estar contigo. É muito bom, é aconchegante, é acolhedor. Eu não acredito que alguém fique nervoso aqui nessa situação. Eles propositalmente colocam uma poltroninha que colabora, sabe? Que aí a gente fica pensando que está em casa. Né? Não, mas de verdade, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por tudo. Estou muito feliz de estar aqui. E vão lá conhecer o Artivária Ateliê. Conhecer não paga nada, né? É isso aí. Vão lá só conhecer, me conhecer, falar de perto. Quem sabe sentir um pouco de cheiro de arte. É isso aí. Né? Obrigadão mais uma vez. E vamos fazer divulgação desse No Topo podcast. É isso aí. É isso aí. Né? Porque é bom demais da conta. Legal, gente. Obrigado mais uma vez a você que esteve conosco. Obrigado pela sua companhia em todos os episódios. É a razão do nosso trabalho, é a razão da nossa existência. Obrigado você que nos sugere, que manda as pautas, você que manda as perguntas aos convidados, você que está sempre interagindo com o No Topo. É um produto blumenauense, é um produto local, com toda esta abrangência, com a vontade de fazer o melhor e trazer à sociedade exatamente os bons exemplos, as pessoas que estão por trás de tantas empresas, de tantas atividades, as quais muitas vezes elas não aparecem, mas são as molas, sim, propulsoras desse sucesso, desta possibilidade que outras pessoas tenham certos benefícios ao alcançar serviços como esse. E a cultura sempre vai ser uma das prioridades aqui para nós, com toda certeza. Então, meu abraço especial. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio, com mais convidados, com certeza, para lá de especiais. Um grande abraço. Até lá.